Boa noite. Hoje nós estamos indo para o 7º Frequenciais Pet Talking. Nosso tema hoje é o despertar da medicina integrativa, né? A gente tem como convidada a doutora Carol Preyer. A gente já estava num bate-papo ferrenho aqui e a gente agora vamos, de fato, começar a nossa apresentação, registrando. Ela é a médica veterinária integrativa. Vou fazer um relato, né, do currículo dela aqui. Ela é uma empreendedora, consultora estratégica de bem-estar para negócios, coordenadora e professora de pós-graduação de longevidade animal, médica veterinária graduada pela Universidade de Santo Amaro em 2002, pós-graduada em cirurgia e anestesiologia em 2003 pela mesma instituição, palestrante e mentora, mais de 20 anos de experiência em clínica e medicina veterinária natural, aromaterapeuta pelo Instituto Samia Maluf, ISM, apômetra desde 2014, voluntariado, né? Aromaterapeuta, repetindo, idealizadora da marca Aroma Pet, né? Foi como eu conheci ela, através da Aroma Pet, equilíbrio e bem-estar animal. Coaching de saúde e bem-estar da família multiespécie, do Instituto Brasileiro de Coaching, especialização em homeopatia pelo Instituto Hahnemanniano G. Galvão, iridóloga no Instituto Unidade do Ser, laser terapeuta bioéticos e Instituto Ricardo Trajano, e terapeuta Quantum Touch, e eterna estudante da medicina natural e nutrição funcional. A gente tem, né, um currículo vastíssimo. Na verdade, assim, isso é uma parte, acho que quando a gente começa a estudar ainda mais esse olhar diferente que, pelo menos eu tenho, e eu imagino que muitos de vocês também, né, pela medicina, pela saúde, é uma coisa que não para mais. E como eu já comentei com o Carlos, né, que a gente já começou a nossa conversa assim, ó, a gente já foi alucinante, né, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de nada. Mais porquês vão surgindo. Mais porquês vão surgindo, e isso é extremamente importante, Carlos, porque a gente está acostumado a ter uma linha de pensamento meio que, eu estou falando em geral, tá? Público geral, meio em manada, né? Então, olha, é assim porque é assim, eu nunca aceitei. Eu sempre quis entender, eu sempre quis compreender. Para mim, muitas coisas não faziam sentido. É como a gente falou antes aqui, né, antes da gente começar realmente o bate-papo de hoje, a gente falou de vacina, né? Poxa, se eu, quando criança, eu tomo uma vacina de rubéola e me deixa uma marca no meu braço que fica lá para o resto da vida, e nunca mais eu tenho que fazer aquela vacina, quer dizer, então, que eu reconheci aquele patógeno e meu corpo foi suficientemente esperto, né, e criou uma estratégia aqui de proteção. Por que será que, então, nossos animais precisam fazer com tanta repetição, né, com tanta frequência, uma vacina? Então, lá, mais de 10 anos atrás, isso já era uma coisa que me fervia aqui os miolos, e eu fui buscar e entender que em outros países já não funcionava assim. Inclusive, a bula de vacina em outros países, né, eles têm uma eficácia ali de pelo menos 3 anos, né? E comecei a trabalhar assim, diferente da maioria dos colegas, né? Justamente para a gente evitar o que hoje a gente chama de over-vaccination, ou seja, uma sobrecarga ali no nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, né? E super, mega importante. Então, para que, como o Carlos trouxe, quantos animais aí desenvolvendo doenças autoimunes, e quem sabe essa hiperestimulação não tem a ver com isso? Não é mesmo? Assim como outros tantos pontos quando a gente fala de vacina, e eu não sou contra a vacina, muito pelo contrário, acho que a gente tem que fazer aqueles protocolos, principalmente os vacinais iniciais, a gente tem muitas doenças seríssimas, né, então, no caso dos cães, aí parvo, sinomose, que são doenças mais complicadas da gente tratar, se bem que eu já vi coisas maravilhosas em pacientes com essas doenças totalmente recuperados. Mas será que a gente usa da melhor forma possível? Acho que ainda não, mas estamos caminhando, a passos talvez um pouco lentos, mas a gente está caminhando aí por um olhar diferente para a saúde. Eu acho que as pessoas estão despertando e se questionando mais, isso é extremamente importante, né?
Eu acho que o mercantilismo da vacina, eu percebi isso, porque assim, quando eu fiz a minha graduação, eu já era adulto, fui eu que paguei a minha graduação, já tinha filhos, e durante o transcorrer da graduação, ninguém falava sobre isso, até porque a parte de pequenos era muito pouco, que não tinha, as clínicas ainda era uma coisa que não tinha rentabilidade, as clínicas para pequenos animais. E quando a gente se formou, eu me recordo que veio, né, a BASF convidou todos os formandos e fizeram um banquete, né, os representantes da BASF na nossa cidade, e aquele banquete vinha uma veterinária num carrão, né, num sapato altíssimo, toda elegante, toda poderosa, e vendendo os protocolos vacinais para os recém-formados, que aquilo era uma mina de dinheiro. Então, e já instigando processos, protocolos, de que você teria que anotar a data do aniversário da vacina para poder chamar o cliente, porque aquilo, ela te mostrava em números a rentabilidade da tua vacina, né? Se que você vai conseguir agregar 2, 3 mil reais por mês, né? Se você tiver um número X de... Gente, aquilo para mim já me soou como um mercantilismo gigante, porque eu era uma pessoa já madura, mas a turma toda tinha 22, 23 anos, então era uma gurizada que estava saindo da festa, porque eles ainda quem bancava suas despesas eram seus pais, e não tinha noção nenhuma, e aquilo chegava a brilhar no olho. Bom, vamos vender vacina. Né? Sim, e como eu te falei, eu fui essa pessoa, né? Eu te contei há pouco que, imagina, eu ganhava prêmios, congressos, viagens com acompanhante era bem isso. O dono da distribuidora falava assim, se você vender X vacinas, você pode escolher uma viagem com acompanhante para onde você quiser. Meu marido adorava, né, porque toda hora a gente viajava e para lugares muito legais, porque eu escolhia lugar, hotel, escolhia tudo. Então, eu já fui essa pessoa, mas comecei a me questionar. E na época, eu realmente achei que eu estava fazendo o melhor que eu podia. Só que a maturidade vai trazendo para a gente esses questionamentos, né? Então, você começa a olhar as coisas de uma outra forma. Como eu falei, poxa, por que em mim uma vacina dura a vida inteira e no animal eu estou vacinando com tanta constância, né? Agora, a gente não pode esquecer também uma coisa, e aí é a coisa do não existe 100% certo nem 100% errado. Então, eu não julgo os colegas que fazem a vacina, eu não faço mais hoje, mas eu não acho errado totalmente os colegas que ainda fazem a revacinação anual. Por quê? Uma das coisas que eu trabalho hoje é a medicina preventiva, certo? E aí, a gente tem no nosso país uma cultura, o povo brasileiro, ele tem uma cultura muito peculiar. É um povo que não lê, número 1, tá? E é um povo que não se preocupa tanto com a prevenção. Então, eles correm na hora que dá algum tipo de problema. E aí eu pergunto para vocês, quando que uma pessoa, né, como a maioria das pessoas, leva um animal no veterinário? Uma vez por ano para vacinar. Não tem aquele olhar mais apurado. Isso mudou um pouco da época da pandemia para cá, tá? Que eu acho que aproximou-se essa conexão entre o animal e o ser humano por vários motivos, né? Então, que vem desde aquela sensação de insegurança do que vai ser da gente nesse período, né? O confinamento, onde muitas vezes a única companhia daquela pessoa, daquela família, a única coisa que desestressava era um animalzinho. Então, isso mudou, esse vínculo que foi criado e ficou mais forte no período da pandemia, mudou um pouquinho as coisas. Então, hoje a pessoa, o bichinho dá um espirro, já sai correndo, né, para a clínica. Mas há poucos anos atrás não era assim. A pessoa buscava um profissional veterinário para fazer vacina. E a gente tinha, uma vez ao ano, a oportunidade de botar a mão naquele animal, fazer realmente um exame físico mais detalhado, uma palpação, pelo menos eu aprendi assim, e até hoje eu trabalho desse jeito, de fazer um exame mais detalhado e, de repente, perceber que alguma coisa não estava bem. Né? Ver uma mucosa mais pálida, sentir um linfonodo que não está legal, e aí eu podia falar, olha, não posso vacinar agora, mas vamos fazer esse exame, vamos buscar aqui
Então, assim, não está errado, né? É que cada um tem o seu momento de ter esse despertar. Tá tudo bem. Um dia todo mundo vai chegar lá. Tu sabe que quando eu me formei, eu já tinha destino certo, né? Eu vou montar minha clínica em Garopaba, assim, e me fui. Garopaba era uma cidade pequena, né? Tinha 13 mil habitantes na época, e já tinha um colega que trabalhava no Rosa, tinha outros que trabalhavam freelance, né? Volantes. Me lembro que a vacina era R$25, e aí e a consulta deles era 30. E eu cheguei lá e eu comecei a cobrar 50 a minha consulta. Os caras dizem assim, por que a tua consulta é mais cara? Eu digo, o preço é esse, porque eu tenho uma estrutura, e isso tal, não justificava dessa maneira. E aí, vamos fazer a vacina. Eu dizia assim, a minha vacina é 50. Daí eles, por quê? Porque eu não cobro a vacina, eu cobro a minha consulta. A vacina eu dou de graça. Então, assim, eu não venho aqui para injetar alguma coisa no seu animal. Eu faço uma avaliação e uma consulta dele, e aí a vacina eu vou te dar de graça. Então, eu cobro uma consulta, eu não cobro a vacina em si. E aquilo fui incutindo na rotina, porque as pessoas chegavam, né, porque tinha muita coisa de vacinar em balcão de agropecuária, né, vacinas nacionais e tal. Já era uma luta, né, fazer a vacina no veterinário. Sim, e os próprios colegas, naquela rotina, vou cobrando baratinho, chega aqui, faz a vacina e manda embora. Às vezes até a funcionária da clínica que fazia a vacina, né, eu digo, não, eu faço uma avaliação do paciente, uma consulta, e a vacina eu dou de presente. Então, eu já criei aquela cultura de começar a trazer os colegas também para dar valor para eles também, né? De fazer reuniões de vez em quando. Cara, vamos aumentar a consulta de vocês. Mas se a gente aumentar o preço, ninguém vai consultar mais. Então, e aí você vê de novo, né? Aí a gente está falando da escassez que está muito presente dentro da nossa classe, infelizmente. Né? Aí a gente tem vários motivos para isso, mas é um baita de um erro, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar o nosso serviço, principalmente um serviço diferenciado. Quanto que a gente estuda? Eu estudo todo dia. Você falou aí do currículo, né? Tem tanta coisa que não está aí no currículo, então ali é um currículo básico ali. Mas ali é um currículo básico, porque são todas as coisas que eu fui aprendendo, e que aí eu comecei em certo momento a falar, meu Deus, a homeopatia tem tudo a ver com a iridologia, que tem tudo a ver com a saúde celular, tem tudo a ver com o laser, então eu fui ligando depois todos os pontos, mas não foi assim rápido. Então, depois de anos e anos de estudo, um dia você senta e fala assim, nossa, mas é tudo a mesma coisa. A base é a mesma. A energia, que é o que a gente traz, e a gente fala muito dentro da medicina integrativa, e energia não de forma esotérica, né? Estou falando de energia celular. Todos nós somos uma bateria ambulante, certo? Sim. Então, somos todos formados de átomos, os átomos estão em constante movimento, e o movimento atômico, prótons, elétrons, nêutrons, todo esse movimento gera fóton, que é energia. Não é isso mesmo? Então, é fácil de entender hoje, né? Já foi difícil, mas hoje é muito fácil de entender. E chegar nessas conclusões, depois de tantos anos de estudo, de aprofundamento, tem seu preço. Sim. Então, hoje, a gente não pode ter medo de cobrar mais. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso serviço, mas também a gente tem que entregar um bom serviço. Então, não adianta fazer o que todo mundo faz e cobrar mais. Talvez não seja esse, mas cobrar o justo, né, para entregar algo altamente diferenciado faz todo sentido. E eu vou falar para vocês, até por trabalhar ali, né, coordenar uma pós, a gente trouxe aí a medicina da longevidade, a primeira pós do mundo de medicina da longevidade, formamos, né, estamos na 3ª turma, e formamos profissionais em outros países. Então, temos médicos da longevidade em Portugal já atuando, trabalhando, e assim, voando, tá? Esse final de semana, uma das nossas alunas, né, a gente participou de uma outra aula, né, então, eu também sou aluna, e essa aluna de Portugal falando justamente dessa parte, né, dos valores cobrados, da autovalorização, que ela fechou pacotes de longevidade, lembrando que a gente está falando em euro, tá? Por 15 mil euros, para um animal. E ela já renovou esse pacote, ou seja, ela fez o acompanhamento da longevidade,
e a pessoa ficou tão satisfeita com o trabalho diferenciado, com todas as informações novas, todos os inputs, tudo que ela mudou naquela rotina daquele animal, né, que já fez um novo pacote, 15 mil euros. Então, assim, é muito possível. E quando a gente ouve isso, fala, meu Deus, muitas de nós pensamos assim, que caro. Será? Quanto que ela investiu para saber o que ela sabe hoje? Para entregar o resultado que ela entregou hoje. Então, olha que louco, né? A gente tem que se autovalorizar mais. Isso é uma coisa que eu defendo bastante na nossa classe veterinária, porque realmente a gente trabalha, muitos de nós, né? Não vou me incluir mais nisso, tá? Mas muitos colegas veterinários trabalham por um valor, assim, irrisório. Prostituição. Eu diria, eu não ia falar essa palavra. Um tipo de prostituição, eu falo, né? Eu acho que chega a ser promíscuo às vezes, né? E uma concorrência se desvalorizando, né? Hoje, até eu estava vendo uma entrevista é um atleta de alta performance, e ele questionando a equipe da empresa dele, qual é a diferença de você escolher entre dois profissionais que entregam muitos serviços próximos um do outro. Uhum. É justamente o que vai dividir e te fazer escolher é a entrega, a qualidade e a entrega, além da visibilidade e tal, que daí é um processo de construção, mas a qualidade do que você entrega, isso aí vai ser um diferencial gigante dentro do universo de concorrência profissional. E hoje eu vejo, segue aquela coisa de mercantilismo, eu vejo as pessoas me mandam, porque assim, eu não clinico mais, eu não tenho rotina clínica, uhum. Mas eu faço as avaliações com radiestesia, e as pessoas me mandam, doutor, me mandam os históricos de exames que eles fazem, né, muitos exames desnecessários, sem direcionamento, que tu vê que tem um intuito só de capitalizar, né? Eu vou te devolver com uma outra reflexão, né? Hoje, por trabalhar com longevidade e medicina preventiva, hoje eu faço muitos exames que a maioria dos colegas não fazem, tá? A gente tem a alternativa de usar plano de saúde. Então, de novo, eu não sou contra nada, não acho nem que é certo nem que é errado. Não atendo plano, justamente por essa palavra bonita que você trouxe agora há pouco, eu não queria, né, falar, mas você trouxe, porque eu acho que a gente o profissional tem que trabalhar num volume insano e absurdo para ter um ganho minimamente, não vou nem falar justo, porque não é, né, mas entrega muito, trabalha muito para ter pouco, tá? Mas, para internações, casos de emergência e fazer exame, talvez seja válido para algumas pessoas. Então, quando meus pacientes têm plano, eu uso e abuso de exame sim. Por quê? Sabe uma outra questão, né, que a gente não aprende na veterinária? A avaliação de exame. E dentro dessa medicina que eu pratico hoje, que é a medicina integrativa, a avaliação de exame é totalmente diferente, e a gente pega tanta coisa num simples hemograma, mas tantas informações importantes num simples hemograma, que é como eu aprendi, tive que aprender a trabalhar mais de 20 anos atrás, porque era praticamente tudo que a gente conseguia da família, né? E aí eu vou te trazer um dado, assim, super importante, de repente, para quem for um dia assistir essa nossa conversa, um exame que as pessoas não pedem, mas deveriam pedir. Porque a partir do momento que elas começarem a pedir esse exame, elas vão ficar apavoradas, que é a mensuração da insulina, junto com a glicemia, e fazer essa comparação. A gente vê que a grande maioria dos nossos pacientes é uma bombinha pronta para explodir. Tá? Quando a gente vê, quase todos pré-diabéticos, eu tenho paciente, a insulina, para a gente ter uma noção, ela varia de laboratório para laboratório, né, de 5 a 30, tá? O que eu acho legal para um paciente que está saudável, um paciente pleno, está tudo bonitinho? Até 20, vai. Entre 10 e 20 está uma margem legal, com uma glicemia também controlada, menos de 3 dígitos, tá? Então, uma glicemia normal e uma insulina de 15, 20, está lindo. Eu tenho paciente com glicemia, com insulina de 138.
A insulina, ela não deixa de ser um marcador inflamatório importantíssimo. Aí você pega um bichinho desse, todo o metabolismo, você já vê que está machucado. Ele já tem alterações metabólicas ali, e a insulina sendo um hormônio, o que acontece? Um hormônio é uma orquestra. O que acontece quando um integrante da orquestra toca errado, está desafinado? Como é que fica essa música? Fica boa? Não fica. Então, a insulina, nessa loucura que ela fica, imagina, uma insulina 138, você acha mesmo que todos os outros hormônios vão estar legais? E aí, quando a gente vai aprofundando ainda mais, né, dentro dessa medicina integrativa, que é uma parte do nosso papo de hoje, eu falo e explico para as pessoas que os órgãos, os sistemas, eles têm melhores amigos dentro do corpo. E no caso, quando a gente tem uma tríade hormonal, que seria tireoide, pâncreas e adrenal, tá? Insulina ali, produzida pelo pâncreas. Tem outros órgãos que participam disso, mas tem ali o pâncreas como cenário principal, né, como produtor ali dela. Um corpo com essa insulina maluca, como é que vai estar a tireoide? E hoje, uma coisa que eu vejo, Carlos, temos que trabalhar com isso, olha, a maioria dos meus pacientes tem alterações tiroidianas. Hipertiroidismo em gato e hipo em cães. Eu pego bastante. Assim como, e cavalo também é muito comum, assim como as pessoas, né? Todo mundo com tiroidite de Hashimoto e hipotiroidismo. É uma epidemia. Mas, poxa, como é que é uma epidemia se não é algo transmissível? Então, olha como a gente vai juntando as informações, né? É um negócio maluco. Então, a gente não sabe nem interpretar exames. A gente não usa as ferramentas que a gente tem. Isso pode... a gente consegue ter uma previsibilidade aí, antes de doenças sérias, como uma doença autoimune aparecer, tem tantas coisas que a gente pode fazer, mesmo um animal com over-vaccination, né, que tomou várias doses de vacina por vários anos, porque não é só a múltipla e a raiva, né, aí tem de gripe, aí tem de giardia, aí tem mais um tanto de coisas. Pacote. É um pacote, mas é uma medicina muito linda, é uma medicina onde a gente amarra, de novo, físico, mental, espiritual, ambiental, social, né, e não deixa o espiritual de fora, né, quando a gente vê esse núcleo familiar, é uma medicina realmente diferenciada, e por isso ela tem que ter o seu valor. Sim. Eu hoje não interfiro nesse tipo de protocolo, quando me vem esse monte de... Eu olho, e é uma crítica minha, até porque eu sempre digo para o meu cliente, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para... até ontem, uma das consultas que eu fiz, eu disse, mas eu acompanho semanalmente o pâncreas do meu animal, e você fez a avaliação e na ressonância disse que não tinha nada do pâncreas dele. Digo, não necessariamente, ele tem disfunções em outros sistema digestivo, no sistema, na parte de microbiota, na parte intestinal, e não necessariamente o pâncreas dele tem uma ressonância específica, ele tem uma manifestação clínica, é diferente de ele ser o órgão que está comprometido. Isso, ele pode ser só um sintoma. Justo. Né? Então, tem uma adrenal maluca, tem um fígado que não está legal, óbvio que vai sobrar para o pâncreas. Então, aí que está, meu objetivo vai ser o quê? Vai ser ajudar o pâncreas a funcionar e mais corrigindo a origem do que está causando isso. Então, hoje, a diferença de ver o paciente num todo, né, porque eu vou fazer a avaliação dele hoje, eu vejo primeiro toda a parte fisiológica, eu testo todos os órgãos, grupos celulares diferentes, não deu disfunção nenhuma, vamos começar a pesquisar parasitas, e aí começa a esmiuçar, né? Hoje eu uso 180 testadores diferentes para poder determinar o que está dissonante naquele organismo que ele não está reverberando numa frequência correta. É isso mesmo. Tem que tirar a medicação tal, tem que suspender o tratamento. Não. Isso quem fez foi o colega está acompanhando de perto, ele vai determinar isso. Eu estou aqui para somar e tentar ajudar o organismo dele a entender
qual a maneira de ele recompor o campo frequencial dele para ele até para fazer funcionar a medicação que ele está tomando, porque se ele não está metabolizando corretamente, a medicação vai ser paliativa. É isso mesmo. Você sabe que é isso mesmo, Carlos. Eu estou preparando uma aula para uma outra escola, né, também para uma pós-graduação de nutrição avançada. E aí, imagina, né? Então, a gente poder te falar de nutrição, a nutrição é a base da saúde, tá? Tanto nutrição, quando a gente pensa de comer para não passar fome, mas eu vou até mais fundo, a nutrição a nível celular, né, do que a gente consegue colocar realmente de nutriente dentro da célula, porque eu falo que o nosso corpo, ou a energia criadora, né, que cada um vai chamar de um nome, de um jeito, né, pode chamar de Deus, outro chamar de Alá, mas a fonte da vida, essa energia inteligente que nos criou, ela realmente é extremamente inteligente. Porque eu vejo o corpo como autocurante. Se a gente dá os ingredientes certos, se a gente dá os comandos certos, tipo um chat GPT. Ele pode não fazer nada de bom na mão de um e de outra pessoa que faz um prompt lá correto, ele faz maravilhas, né? Então eu falo que nosso corpo é isso. E nessa pós de nutrição, me convidaram para dar aula e aí me falaram, você pode falar sobre tal assunto? E aí eu falei para eles assim, posso. Mas vocês estão trazendo nessa pós a importância da gente, por exemplo, de uma modulação intestinal ou até dos artefatos, né, ou dos obstáculos de cura? Como assim? Não, porque vamos combinar. Adianta você dar o melhor nutriente do mundo se aquele corpo não consegue absorver? Não é mesmo? Então, a gente está preparando todo um material para essa turma, que eles vão aprender as melhores dietas do mundo, melhores dietas naturais do mundo. Mas o que adianta se eu chego ali num terreno biológico que não vai conseguir assimilar aquilo, que não vai conseguir digerir aquilo? Né? Então, acho que o nosso trabalho também é esse, a gente saber qual é o ingrediente de cura daquele indivíduo, o que ele precisa, né? Nutricionalmente, vibracionalmente, ambientalmente, tudo isso interfere. Então, por isso, é o que você trouxe. Poxa, eu acompanho o pâncreas do meu animal, que está sempre com problema lá no pâncreas, e eu fiz aqui a biorressonância e não deu nada, porque provavelmente não é o problema principal. Ele é só um sintoma, o desequilíbrio dele é só um sintoma de uma desorganização em outro sistema. Né? E aí, o lindo disso, e eu vou te perguntar, porque eu vejo isso muito com homeopatia, eu trabalho bastante com homeopatia também, né, que eu acho fantástico. E o negócio é tão poderoso, e são coisas que me marcam, né, porque, obviamente, como você falou, muitas vezes nas suas dores aí, da tua família, dos seus filhos, é que nasceram alguns compostos, né, da minha dor com a minha cadela, que desenvolveu uma questão aí emocional forte, e isso acabou lesionando o corpo físico dela. Eu encontrei dentro dessa medicina natural maneiras de modular, ajudar a modular esse cérebro dela e minimizar sintoma até que a gente sanou realmente os sintomas. Então, a gente pode dar para o organismo aquilo que ele precisa. E descobrir. Como é que a gente descobre? Eu também trabalho com muita biorressonância. E aí eu percebi nos meus animais que quando a gente entra com uma homeopatia, com frequencial, mesmo aquele animal que tem a boca podre de tártaro, não sei se você já viu isso, a placa simplesmente faz assim, ó, cai. Quando a gente tem um organismo equilibrado, aquele organismo equilibrado não aceita mais aquilo que não faz parte dele. Então, veja só, uma placa bacteriana, aquele biofilme horroroso, que tem fungo, levedura, bactéria, tudo que você pode imaginar que não é coisa legal, tem lá. Que você tem que fazer procedimento cirúrgico para fazer limpeza, profilaxia e tal. E aí você dá para o organismo a condição de autocura, aquele organismo simplesmente olha aquela placa e fala, você não faz parte de mim, hoje eu estou equilibrado, você não me pertence mais, e a placa cai. Você já viu isso, Carlos? Sim, eu tenho dentro do Biofélis, eu fiz isso. É lindo de ver. Tu sabe que uma das maneiras de fazer isso, porque às vezes eu gosto de ir lá e cutucar. O que eu fiz? Eu peguei da minha gata, fui lá e coletei um pouquinho da placa e captei a frequência das bactérias. É como um isoterápico que a gente faz na uma inversão, né, daquela frequência e botei dentro do composto.
automaticamente os clientes começaram a dizer, mas o cara começou a melhorar, não parou de cair, principalmente FIV, que perde muito dente, tem que extrair, às vezes tem que anestesiar, extrair dente e tal. Cara, foi uma beleza, acabou com os problemas e a minha esposa é dentista, e aí ela deve ficar chocada. Eu tenho muita formação de placas também, e eu tenho uma bactéria cromógena, que ela acaba pigmentando a placa, e fica escura, e um dia eu digo, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para isso também. Fui lá, raspei, fiz a coleta do material, fiz a frequência, e faço a inversão dessa frequência. Tá? Isso surgiu numa casualidade. Eu estava justamente no final de semana, no sítio de um conhecido meu, que também trabalha com biorressonância. Ele tinha comprado uma vaquinha, a vaquinha desceu para o sítio, cravejada de carrapato. E ele olhou aquilo e disse, cara, não tem produto nenhum, o que a gente podia fazer? Eu digo, traz a vaca aqui. A gente pegou meia dúzia de carrapato, esmagou, botamos dentro do material, invertemos a frequência e demos para a vaca. Ela nunca mais nasceu carrapato nela. Eu digo, olha aí, cara. Ele disse assim, fez a frequência contrária. Eu questionei ele outras vezes, como é que tá a vaquinha? Ele disse, gente, tá roliça, tá linda, maravilhosa, nunca mais teve carrapato. Ele nem infestar o ambiente não infestou, porque ele não tinha outros animais. E aquilo foi fantástico, cara, inversão da informação. E aí que eu comecei a desenvolver essas coisas de passar a informação necessária para o paciente através da inversão da informação. E isso surgiu também o material para câncer, né? Quando eu comecei a fazer esse composto, eu fui para a USP, tinha um curso de imersão em fisiologia do câncer. E era para humanos, né? Era um curso para humanos. E me fui para lá, eles também estavam falando sobre viscoálbum. Trabalho muito com visco. Eu achava fantástico também. Digo, cara, eu vou para lá, passei 5 dias numa imersão de 5 dias dentro da USP, para entender a fisiologia do câncer. E aí que surgiu a ideia de fazer essa parte de informação da inversão dos tumores. Fui no banco de dados da universidade, que eu fui monitor de patologia, e lá eu tive acesso às lâminas histopatológicas, e ali eu fiz uma captura de um número de informações, né? De tumores, fiz a inversão deles, porque aquilo que eu entendi, assim, o tumor é parte do corpo do paciente, né? São as próprias células dele que um dia replicaram errado, tanto que existe uma dualidade na informação do próprio sistema imune, ele não combate, tu vê que o tumor não é combatido pelo sistema imune do paciente, ele às vezes é isolado ou encapsulado e vem a se manifestar numa falha imunitária. E aí, cara, mas se eu passar essa informação invertida para o organismo, ele vai reconhecer o tumor como sendo uma coisa maligna, não legal, né? Uma coisa ruim para ele, e ele vai começar a identificar como sendo um invasor. E dito e feito. Aí eu tive uma paciente que veio me procurar, que já tinha um mastocitoma de grau 4, em 20 dias, ele já estava com umas 600 gramas numa cachorrinha de 15 quilos. Eles fizeram a coleta do material para biópsia, quando saiu o resultado, o tumor já tinha crescido de uma forma gigantesca. E eu entrei só com composto, fiz um aporte de antibiótico na época, os primeiros 10 dias entrei com corticoide, uma dose terapêutica, né, de 1 miligrama quilo. Eu sei que em 6 meses, essa cachorrinha não tinha mais tumor nenhum, e nem ressonância para tumor. Então, e é o que eu digo, se a gente dá a ferramenta correta que o corpo precisa, ele faz tudo sozinho. O nosso papel, falo para os meus tutores, né, até para alunos, que o nosso papel, na verdade, ele é muito pequeno. A gente tem que só direcionar, orientar, falar, olha, é nesse caminho. Não que a gente acerte sempre, né? Sim. Cada indivíduo é único, tem ali suas particularidades, as particularidades da família, uma resposta biológica. Hoje é muito legal, porque a gente tem ferramentas, você trouxe a questão de, poxa, faz alguns exames que, de repente, é mais uma questão financeira. De novo, olho por uma ótica diferente. Então, hoje, o que eu trabalho muito? PET genoma, exame genético. Né? Eu vim do interior. Acho extremamente interessante.
as informações que a gente tem ali. A clínica no interior, a gente tinha que ser... o pessoal do laboratório era humano, laboratório humano, e ele dizia para mim, doutor, tu me manda mais requisição de exames do que muito médico da cidade. Mas, e como as pessoas, às vezes, tinham uma resistência muito grande em investir, porque não tinha plano de saúde, não tinha nada, então tu tinha que ser muito objetivo naquilo que tu ia pedir, né? Sim, pelo menos para saber o que pedir e o que ia te direcionar dentro daquele exame. A gente tinha medo de pedir exame, né? Porque a pessoa achava caríssimo, né? Mas eu não vou fazer exame para um cachorro. Então, então a gente cria aquela resistência, né, de não pedir. Mas eu pedia muito, eu sempre fui uma pessoa que trabalhava, eu adorava patologia clínica. É um diferencial de cursar faculdade mais velho. Sim, é a maturidade, como a gente falou algumas vezes, né, a maturidade é a maneira que a gente olha as coisas, com olhar um pouco mais crítico e não como uma lavagem cerebral, ou nem uma lavagem cerebral, mas uma imposição. É assim e assim é. Né? Não existe isso dentro dessa medicina que a gente pratica hoje, não existe. Sabe que uma coisa que eu aprendi durante a graduação, assim, o professor te dá uma relação de material para te ler, e se tu, né, a maioria não lê nenhum dos livros, não. Eu lia todos, e eu nunca copiei nada, eu nunca levei uma caneta para a sala de aula, então eu era muito observador e eu escutava, né, e ali... E eu era muito contestador, então chegava na sala de aula, eu já tinha estudado aquela aula antes dele dar. Então, às vezes eu assistia a aula sozinho, porque eu buscava o professor lá na frente. Digo, isso aqui vai dar nisso, né? E aí ele começava, eu tinha várias situações do professor dizia assim, Carlos, na aula que vem eu te respondo. Saia do script, né? Eu tinha uma ânsia de buscar conhecimento, e então, assim, para mim aquilo era um diferencial. Tinha um professor, o Júlio, que dizia, cara, se tivesse 10 alunos assim, o nosso curso estava voando, porque busca além do que a gente está aqui pronto para ensinar. Mas isso não é a maioria, tá? Isso eu te digo que é a minoria, mesmo dentro de pós. Então, a gente tem, né, alunos e alunos. A gente tem aqueles alunos que realmente são extremamente aplicados e que estão ali para aprender, e a gente tem os alunos que vêm buscar receita de bolo. Só que dentro dessa visão integrada que a medicina que hoje eu pratico tem, não tem receita de bolo. Não tem. Eu chamo de veterinário de bula. Então, a gente não consegue trabalhar assim, tanto você estava falando da questão, né, de placa, que forma, não sei se você já usou prata coloidal. Sim, eu uso direto, eu fazia a minha prata, né, eu produzia a minha prata. Né? Prata coloidal, uma ferramenta, 20 ppm, 40 ppm, é uma ferramenta, olha que ferramenta maravilhosa, fantástica, né, para a gente usar como antimicrobiano, fungicida, né, lindo. E já outras pessoas me questionaram, dizem, mas eu uso contínuo disso, não vai gerar aquelas lesões de ficar com o tegumento azul e tal? Eu digo, não, eu uso com meus filhos, isso nunca deu problema. Hoje não uso mais, porque depois da regulamentação que o MAPA me sugeriu, eu tirei qualquer produto dentro da formulação. Eu usava... Se tivesse molécula mesmo, né? Usava prata, né, para poder estabilizar ela em relação a bactérias e fungos, e o citrato de magnésio, que era uma base para poder usar um número maior de frequências. Então, eu retirei os dois, ajustei as frequências, otimizei as frequências com um tempo maior de gravação, e hoje eu só uso água deionizada e as frequências específicas de cada apresentação. E funciona, né, Carlos? Funciona. Eu sou suspeito, né, porque... Ontem mesmo uma menina foi rude comigo, né, diz, eu vou comprar água e, né, isso aí pode ser um golpe. Eu digo, eu vou consultar a minha consultora holística para ver se eu vou comprar ou não. Eu digo, querida, faz assim, não precisa comprar. Procura a tua consultora holística e pede para ela fazer um composto para ti. Tem problema, mas não precisa me ofender, me agredir. Ela foi lá para o meu Instagram dizer que eu tinha sido grosso com ela e tal. E aí você vê que loucura, né, a gente está falando de água. Só que se a gente para pensar, quanto do nosso corpo é água? 72%. Né? Sem água, não tem vida.
né? A água aceita comando, assim como tudo aceita comando. Lembra átomo? E aí a gente está falando de experimento de dupla fenda, a gente está falando de física quântica. Sim. O átomo aceita comando. Às vezes ele trabalha como partícula, às vezes como onda. O que é a água? Então, a gente tem essa dificuldade, eu estou falando do público geral, tem essa dificuldade de compreender como que uma gotinha, assim como a homeopatia, né? A frequencial e a homeopatia, eles andam assim de maneira próxima, vamos dizer assim, né? A pessoa tem tanta dificuldade de entender isso, mas a água é veículo. É um veículo. É. Eu optei pelo veículo da água justamente pela concentração no corpo e pela a velocidade de conexão com o resto do organismo. Sim, por ser um ativo altamente biocompatível. Sim. Porque se você escolhe qualquer outro líquido para colocar, o veículo para colocar, para colocar, exatamente, para você colocar a frequência, talvez aquilo seja estranho para aquele corpo, mas a água é algo comum em todos nós, né? Nós, nas plantinhas, nos animais, humanos. Então, hoje, para mim, é difícil compreender como as pessoas não entendem. Mas, realmente, a minha cabeça é muito diferente. Eu tenho uma visão de mundo e de saúde, sei lá, fora da casinha, vamos dizer assim. Por conceitos pré-determinados durante muitos anos, né, deixando de lado essa visão, né? A gente, quando começou o Frequenciais Pet Talking, justamente foi esse o objetivo das primeiras aulas, das primeiras conversas, foi de conectar a biofísica com a bioquímica. Isso. A gente é formatado para ver só a bioquímica, mas não existe bioquímica sem biofísica, porque quem faz a parte elétrica e faz a coisa se girar e acontecer da bioquímica é a biofísica. Então, é um equilíbrio do organismo, as duas coisas, né? Por isso que eu digo, a gente está aqui para somar, eu não estou aqui para dizer, eu sou dono da verdade. A minha verdade é essa hoje, né? O meu foco, eu não tenho tempo para ficar buscando outras coisas, né? Hoje eu sou muito focado na parte da empresa, dos frequenciais, e a minha família. Eu estou com quase 60 anos, eu tenho filhos jovens, e eu prezo o meu tempo que eu dedico para eles. Isso é outra coisa que a gente teria que fazer, todo veterinário, na verdade todo profissional, toda pessoa deveria fazer, né? A gente compreender e dar importância para essa parte da vida, da família. Qualificar o tempo. Bom, hoje, antes de começar aqui, a gente faz um treininho de ping-pong com as crianças. Aí a minha filha tem 12 anos e ela quer ser médica, ela quer ser obstetra. E eu olhei para ela assim, filha, vamos se inscrever no vestibular para medicina? Ela olhou assim, eu? Não, nós dois. Vamos ver como é que é? Quem sabe, né? Eu, quando fiz o vestibular na Federal, passei em 19º no geral. Então, e é sempre tempo de aprender. E eu te falo mais, hoje o tipo de cabeça que a gente tem, de conhecimento que a gente tem, facilita muito as coisas, né? Talvez a gente apanhe um pouco, se quisesse entrar hoje numa medicina, talvez apanhasse um pouco. Eu tive vontade de fazer outras coisas, Carlos, nutrição e psicologia, porque todos os responsáveis que me procuram no final da consulta, a frase é a mesma. Você atende humanos? Não, não atendo. Você pode pedir esse exame para mim? Você pode me receitar? Eu falei, não posso, eu posso cuidar do seu animal. Então, me indica alguém que trabalhe com essa mesma visão que você trabalha, e aí eu faço cara de paisagem, porque não tenho quem indicar, vamos dizer assim. Não que não exista essa pessoa, né? Eu atendo humanos, né, eu sou terapeuta da Quantum Bio, não divulgo, não é meu foco principal. Mas as pessoas buscam, né? Uma coisa que você falou antes, que é fundamental na parte terapêutica com humanos, é a mudança da consciência. As frequências, eu sempre digo assim, ó, não adianta eu te dar um balde de frequência que não vai mudar enquanto a tua cabeça não mudar. É isso. É você que vai direcionar o teu corpo, eu vou te dar uma informação.
Mas o que você vai fazer com ela? Você que vai saber usar ou conduzir a informação da maneira correta. Exatamente. Então, não muda. Eu tenho uma paciente que se curou de 2 cânceres distintos e ela me adora e tal. Eu digo, cara, não, mas ela só começou a ter resultado quando ela começou a entender que o campo que ela gerava era que nutria os tumores. Exatamente. E quando a gente fala ainda, né, de tumor, e aí eu tenho toda essa parte, vou dizer assim, que eu nem chamo mais de holística, né, mas essa parte de integrativa, só que eu não deixo de lado a parte acadêmica e pesquisa científica e tal. Quando a gente fala de câncer, olha que interessante, né, o câncer, ele é multifatorial. Sim. Genética no câncer é 10%. 90% é estilo de vida. Desses 90%, a gente tem 40% de alimentação, tá, o que a gente bota para dentro, aí a gente tem obesidade, aí a gente tem sedentarismo, aí a gente tem estresse, e aí entra a parte de estresse emocional, toxinas e infecções. Processos inflamatórios recorrentes. Ou seja, desses 90%, a gente consegue mexer muito, mas muito. O estresse eles consideram ali 10%, mas o estresse gera uma infecção, né, porque mexe com o seu sistema imune, o estresse, enfim, eu acho que ele acaba participando de forma ativa aí em muitos sistemas, né. E é isso que você falou, não adianta a gente usar todos os nossos recursos terapêuticos, sejam alopáticos, homeopáticos, frequenciais ou o que for, se aqui a gente não muda. Então, até por conta disso, hoje eu tenho um método, que é de um método de harmonização humano-animal, né? Para a gente cuidar do ambiente, da parte física, da parte mental, na verdade, de todo esse microambiente. Porque sem isso, a influência do responsável hoje é muito grande dentro dessa dinâmica. Eu tenho vários casos que eu preciso tratar, entre aspas, o responsável junto com o seu animal. Claro. E você sabe, como eu contei, né, antes da gente começar aqui a nossa conversa mesmo, o talk de hoje, né, mas a minha empresa, que é a Aromaterapete, nasceu por isso. Primeiro, para cuidar da minha dor, da minha cadela, que por conta de uma separação de corpos, né, ela morava num lugar, eu em outro, eu até tentei, quando casei, tentei levar ela comigo, mas ela não se adaptou ao apartamento, ela tinha espaço, enfim, e ela desenvolveu essa lambedura psicogênica que a gente, com a aromaterapia, foi uma das ferramentas extremamente importantes para a gente modular essa parte emocional dela, não a única, mas uma ferramenta importante, né, e hoje, se a gente não trabalha no processo familiar todo, muitas vezes a gente não tem a cura. Ouso falar em cura, vai. Que a cura seria a ausência de sintomas, né? Porque, na verdade, cura também é uma coisa bem relativa, né? Eu tive um paciente, um Rottweiler, que tinha uma peculiaridade, ele tinha vertiligo, e ele tinha a mesma coisa que a sua cadela teve. E eu consegui descobrir a origem depois de meses, né, e essa pessoa tinha condições, ele fazia terapia na Argentina, ela ia de avião com esse cachorro para lá para fazer terapia com ele, e a gente acabou descobrindo, né, o fator desencadeante. Ela tinha uma empresa, uma indústria, e ela levava ele desde filhote para trabalhar com ela, e quando ele começou a crescer demais, aposentou ele, né? Senti com medo dele, e ela começou a deixar ele em casa. E um dia do nada, assim, né? Ele já estava usando o Tranquilis, já tinha melhorado bastante. Ele se mutilava ao ponto de aparecer o osso. Osso, a minha também, era uma coisa horrorosa. E aí eu disse para ela um dia, cara, conversando, na verdade eu estava fazendo curativo nele, que eu fazia umas luvas de couro e prendia por trás. E aí um dos funcionários disse, cara, na verdade ele deve estar com saudade de vir trabalhar. Eu disse, como assim? Não, ele vinha todo dia com ela, e ele não vem mais. Eu sugeri para ela, quem sabe leva ele para o trabalho de novo. Sarou, né? As pessoas têm medo dele, mas cara, ele é um doce, ele era um querido.
E era peculiar, porque um Rottweiler todo pintado de branco, parecia um Ia ser lindinho. Lindo, era uma figura. Ela começou a levar ele para o trabalho junto, e esse cachorro estabilizou totalmente, né? Você sabe a que parte psicogênica dele. Passou, né? Então, sim. Você sabe que isso é extremamente comum em cavalo, né? Depois de alguns anos, aquele animal que é de corrida, ou mesmo de trabalho, né? E que curte aquilo que faz. Aí já tem uma outra parte importante que a gente vai conversar. Eles se aposentam e aí eles entram num processo de depressão por não fazer aquilo que eles nasceram para fazer, e aí começa a pipocar um monte de doença, né? E essa é outra coisa que dentro desse meu trabalho eu olho muito. E aí, assim, do trabalho de prevenção mesmo, né? Desde aquele animalzinho pequenininho que chega, porque hoje eu já faço a biorressonância, Carlos, nos filhotes. Ou seja, eu já conheço ali uma tendência de fortaleza ou não tanto de cada sistema, de cada hora. Então, ó, esse animalzinho a gente já fica esperto nesse sistema, né? Onde ele tem energia mais frágil, pelo menos agora, e a gente vai fazendo um acompanhamento. Mas eu também, como eu falei, da fonte criadora, né? Dessa fonte inteligente e criadora que fez tudo que existe, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente não enxerga. Eu acredito que essa fonte nos fez para ser feliz, com os nossos desafios, os nossos aprendizados. Mas todos nós viemos para cumprir aquilo que nos faz felizes. Então, por exemplo, o que acontece com uma pessoa que tem um trabalho que não ama? O que acontece com essa pessoa a médio e longo prazo? Ela vai entrar num processo deletérico no futuro, né? E hoje a gente ouve tanto falar de burnout, né? A gente ouve falar de burnout, né? De um monte de coisa, e as pessoas, assim, a saúde mental muito fragilizada. E aí eu trago para o nosso universo veterinário. Você me pega um Border Collie, que lá na expressão gênica dele, é um cachorro que foi geneticamente selecionado para trabalhar. Esse cara, ele foi feito para pastorear e correr pelo menos 70 quilômetros dia, tá? Isso está imprintado lá no DNA dele. Aí você pega, eu moro numa grande cidade, né? Você pega um cachorro desse, lindo, fofo, nossa, um dos cachorros mais inteligentes que tem, mete num apartamento de 60 metros quadrados. Mas, doutor, eu passeio com ele todo dia. Eu ando 20, 30, até 40 minutos todo dia. E aí me dá uma dor no coração, e eu explico. Você pesquisou a raça antes de adquirir esse filhote, ou antes de adotar, ou seja lá o que for, né? Ah, não, sim. O que ele faz? Ah, ele é um cão de pastoreio, muito inteligente, tá? Você sabe quanto que ele precisa de exercício por dia para gastar a atividade mental dele? Aí a pessoa olha com aquela cara. É um animal que precisa correr 70 quilômetros por dia. Então, você quer seu animal saudável? A gente vai ter que aumentar a atividade diária dele. Por isso que hoje eu estou em São Paulo, o que tem de creche é um negócio de outro mundo. Que há 20 anos atrás a gente ia falar que quem quisesse abrir uma creche de cachorro era maluco, né? Hoje tem uma em cada esquina, de forma necessária. Porque a gente não respeita o que aquele animal nasceu para ser. É verdade. E isso adoece a alma. E quando a gente adoece a alma, o corpo sente. Sim. Né? Tem um livro, não sei se vocês conhecem, chama Doença como Caminho. Não li ainda. Um livro muito legal. Dan alguma coisa, sou muito ruim de nome de autor, mas é um livro que chama A Doença como Caminho. Então ela vem trazer para a gente, né, a importância da gente olhar os nossos sintomas ou as nossas doenças, porque na verdade isso só está mostrando que algo que a gente está fazendo com a nossa vida não está no rumo certo. Tá? Sim, então, é botar uma semente num terreno que não é propício. Isso, exatamente. Então, você não floresce. E quem é feliz é mais saudável. Tá? Quem é mais feliz não tem aqueles picos de cortisol, de adrenalina. Aquilo é um organismo que trabalha em equilíbrio. E talvez essa seja a grande... aquilo que a gente tem que encontrar no animal dentro dessa medicina que é a medicina integrativa, é trazer aquele corpo ao equilíbrio dele. Isso não quer dizer totalmente a ausência de sintoma, muitas vezes, porque a gente tem uma série de processos biológicos e a gente tem também um ambiente hoje extremamente hostil,
Estou falando a nível planetário, tá? Não estou nem só falando, principalmente quem mora em cidade, eu falo isso para todo mundo, né? Eu tenho muito paciente, por incrível que pareça, tem muito paciente no Nordeste, né? Estou aqui em São Paulo, mas tenho muito paciente do online fora. E até em alguns outros países. Eu falo, está muito difícil viver saudável dentro de grandes cidades, tá? Eu não tenho nenhum paciente que não tenha desbiose. E isso é uma coisa que naquele simples hemograma, né, a gente já pode ver indícios. A gente não tem ali um diagnóstico fechado, mas a gente tem indícios de alterações da linha branca ali, né, que alguma coisa não está legal no intestino. Então, não tenho nenhum que não tenha desbiose. Mesmo sem fazer um exame genético da microbiota, quando dá para a gente fazer isso é maravilhoso, mas às vezes não dá. Só que você vê que tem ali sintomas. Então, já é um corpo que tem um órgão extremamente importante, né, altamente ligado com o nosso emocional. Porque cérebro e intestino, a gente sabe que altamente ligado. O intestino. Vamos dizer que eles são melhor, que nem a tríade, né, tireoide, adrenal, pâncreas, a gente tem cérebro e intestino como dois sistemas ultra relacionados, né, a gente tem, mas assim, inúmeras células nervosas no intestino, e até outro dia ninguém falava nisso, e quando eu falava, me olhavam, você é louca, né, xerocola, alguma coisa assim. Comento da microbiota, digo, gente, quem manda no nosso corpo é a microbiota, né? Como assim? Então, e as pessoas não entendem isso. Ó, já uma outra sugestão de leitura, 10% humano, vocês já leram esse livro? Não, também não. É uma jornalista científica, e ela traz de um palavreado muito acessível, né, a importância da microbiota, ela traz alguns teasers, assim, de trabalhos científicos, onde a gente estuda muito a microbiota, mas é isso. Eu não conheço, eu não tenho nenhum paciente com a microbiota íntegra, e o pior, as suas famílias também não estão com microbiota íntegra. E o terceiro pior, microbiota humano-animal se pareia. Então, se você não cuida do conjunto... A gente alimenta elas errado, né? Começa por aí, né? Mas não é só... Isso aí é só um dos fatores de desestabilização desse nosso equilíbrio, porque não é só alimentação. Vamos combinar. Você está no sul, a água da minha cidade tá boa, não. A água de tomar e a água que a gente usa para tomar banho. O excesso de cloro, de flúor que a gente tem na água, a gente esquece que, assim como o nosso corpo é maior parte água, o maior órgão que a gente tem é a pele. Sim. Vai tomar um banho quente. Eu, por exemplo, não gosto de água fria, então meus banhos são morno para quente. Já foram pelando, hoje eu consigo tomar mais morno, por essa precaução. Aí você tem uma dilatação de poros e uma absorção diária de cloro e flúor que não é de Deus. E aí, quando a gente volta para aquela história da tireoide, dessa epidemia que a gente tem de doença na tireoide, vamos pensar que os receptores da tireoide podem estar todos ocupados de flúor, de cloro e de outros tantos metais pesados aí. Agora a gente começa a explicar por que tem epidemias de coisas que, na verdade, não são contagiosas. O ar que a gente respira também não está de Deus. Os níveis de metais nas avaliações são severos. Né? Eu também trabalho, né, inclusive eu tenho vários testadores seus, estou precisando renovar o meu estoque, você está cheio de coisas novas aí, mas eu não tenho um paciente livre de metais, nenhum, tá? E aí, o buraco vai muito mais embaixo, né, tem um trabalho sobre rações comerciais, e é um trabalho feito na USP, é um trabalho que, na verdade, acho que não era bem isso que eles estavam procurando, é um trabalho que busca a presença de toxinas dentro da alimentação comercial, né, de forma geral. Só que tem um gráfico lá, que a hora que a gente olhou, eu falei, oi? O que tem de metal pesado, e aí em todas as rações. Inclusive, gente, tem lá na tabelinha do trabalho da USP, urânio. O urânio é um material radioativo. E não existe nenhuma empresa no mundo que seja louca de colocar urânio dentro do pacote da ração. E aí você fala, de onde que vem isso? De onde vem essa contaminação? E aí é muito fácil a gente ir ligando os pontos, né? A gente tem um agro muito forte aqui no Brasil. É. Exatamente. E da onde que vem o nosso fertilizante, nosso agrotóxico e esses defensivos químicos? Vem da onde? Da Rússia?
e daquela região, né? Países bálticos e tal, e o solo deles é rico no quê? Uma das coisas que eu digo, assim, gente, hoje em dia não se come mais comida de Deus. Não se come mais comida de Deus. É tudo industrializado, ou que não é industrializado, é de cultivo intenso, com alto teor de veneno, e aqui não tem, né? É difícil, é muito complicado tu procurar eu vou viver da minha alimentação. É o meu sonho de consumo, tá, Carlos? Esse é o meu sonho de consumo. Eu gostaria, quando a gente faz, né, aqueles quadros do sonho, planeja aposentadoria, a minha vontade seria ter uma vida autossustentável, né? Mas não é a realidade, nem a minha, e nem da maioria das pessoas. Já tive isso, morei em fazenda, e eu produzia minha alimentação, isenta de tudo. Mas daí os filhos começam a crescer, precisa ir para a escola, o ciclo começa, a minha filha dizia assim, eu vou ser domadora, eu não vou sair daqui. Digo, filho, até para ser domador tem que estudar. Então, montei estrutura na cidade, vai para a cidade, e aquilo acaba te enredando, literalmente. Sim. E aí, olha que informação interessante que a gente está trazendo, né? Se o meio nos adoece, tem maneiras de mitigar isso, da gente diminuir essas contaminações? Existem várias, tá? Várias ferramentas. A gente não vai conseguir ter um mundo perfeito, pelo menos a médio e longo prazo eu não consigo enxergar isso. Mas temos várias formas da gente mitigar poluição eletromagnética, né? O tipo de alimento que a gente come, escolher melhor o que a gente come, descascar mais, desempacotar menos, já é uma diminuição na carga. Fazer uso de ativos, fazer uso de frequenciais, ou até de alimentos. Poxa, clorela, gente. Clorela é um antitóxico. Espirulina também. Espirulina. E aí o que aconteceu, Carlos? A clorela foi proibida no Brasil, né? Estão liberando de novo. Então, mas por que foi proibida? Porque ajuda a gente a se curar. É a única coisa que eu penso. Eu não entendo por que ela foi proibida. Porque a cultura no Japão, eles dão como lanche na escola a clorela. Você sabia que na Suíça eles colocam a clorela nas redes de tratamento de água? Então aqui a gente tem cloro e flúor. Sim, na verdade a clorela nada mais é do que uma alga, né? É uma alga de água doce, unicelular. E ela faz uma filtragem maravilhosa. Aí é um aprendizado lá da iridologia de lá anos atrás. A gente, quando faz uso da clorela, a gente consegue, a pessoa, né, que tem uma carga tóxica muito grande no corpo, de várias fontes, a gente consegue clarear o tom do nosso olho em 2 tons. Olha aí, a urologia. Né? Então, você vê aquele olho castanho, às vezes o olho da pessoa é verde, e está castanho de tanta toxina que o corpo tenta exteriorizar através da pele, né? Através do suor, fezes, urina, todas as nossas vias aí de eliminação. Então, é uma coisa linda de você ver. Você olha o olho de uma pessoa, depois de um detox com clorela, então, é uma coisa que tinha na minha rotina. Parei de tomar, porque realmente a gente teve esse processo aí de proibição. Eu tenho prescrito de uma proteína maravilhosa. Espirulina como substituta dela. Sim, mas elas têm um poder de sinergia muito grande, tá? As duas juntas é mais top ainda. Mas nós temos outras coisas que não são proibidas, nem o coentro, que nem todo mundo consegue, né? Ali no coentro, a gente tem uma questão genética ali de adaptação e digestão dele. Mas assim, temos ferramentas maravilhosas. Essa parte de metais, de detoxicação de metais, eu uso as frequências para tirar do núcleo celular, porém, se não tiver nada para carregar para fora, ela retoma outra célula, ela vai contaminar outra célula. Então, a necessidade da espirulina ou da clorela para poder carregar para fora é fundamental. Senão fica só neutralizando um ciclo que vai ele se recontamina, se reenferça constantemente, e aquela intoxicação persiste permanentemente. E legal também, sempre que a gente faz esses processos de detox, a gente tem uma atenção bastante especial para fígado, né? Para a gente ajudar nessa via, todas as vias de eliminação e metabolização, né, de tudo isso. Então, é muito complexo, é um olhar realmente que a gente não esquece de ninguém.
né? Então a gente vai olhando assim, ó, o organismo 360, né? A gente olha para o organismo num todo. Eu não vejo mais, ele tem um sinal clínico X, eu não vejo aquele sinal, eu não me detenho naquele sinal clínico. Eu vou pesquisar e vou atrás para ver o que ele tem de errado. E às vezes não tem nada de errado dentro da estrutura biológica. Aí tu acha um parasita. Um parasita que está fora porque uma das coisas que eu sempre digo, assim, existe um comensalismo com o parasita, que o parasita não tem interesse em acabar com a sua casa. Porque se ele matar com a casa dele, ele morre também. Então, ele não quer aparecer, né? Então existe um comensalismo natural, né? Claro que dependendo da região, dos habitats que tu vive, dos hábitos que tu pratica, então tu vai ter uma flora bacteriana distinta, né? Claro, uma flora e um biofilme, né? Porque isso é outra coisa. A gente faz de um tudo, e se a gente não tem um olhar para resolver essa questão do biofilme, que é o mesmo biofilme que forma tártaro, por que esses animais que a gente faz profilaxia dentária, passa 2 meses já está juntando de novo? Né? E são coisas muito simples. Então, às vezes, você faz uma profilaxia dentária, por isso que eu falo que pega ambiente também. E se você não fala para a família, escuta, meu amor, você tem que lavar o pote do seu cachorro com algo, uma bucha que seja só dele. Eu, de preferência, eu uso o quê? Eu uso, sabe esses paninhos, tipo Perfex? Sim. Antigamente a gente tinha, que não desfaz, né? Como se fosse um papel toalha, mas ele não desfaz. Descartável, lavou, jogou fora, porque ali aqui é altamente contaminante. Pega a vasilha do seu gato, do seu cachorro, joga a água fora, passa o dedo assim, ó, tem uma gosma, um gel. E a gente esquece de falar coisas, isso é ambiental. A gente esquece de falar para a família que ela precisa fazer a higienização daquele utensílio diariamente. E aí depois a pessoa, nossa, mas acabei de limpar a boquinha dele e já está com tártaro de novo, doutora? Você limpou mal. Bom, eu, no caso, não limpo mais, né? Não faço mais procedimento cirúrgico, escolhi trabalhar de outras formas. Mas olha que loucura. Né? Então, está tudo linkado. Então, a gente tem que buscar, dentro desse tratamento, né, dentro de uma saúde, entre aspas, né, dentro de um equilíbrio daquele organismo, buscar o equilíbrio biológico, equilíbrio na hidratação, saúde ambiental, né? Imagina, até o tipo de tecido que esse animal tem contato, não só animal, e eu falo isso por mim, porque eu faço em mim, na minha casa, isso eu falo para as famílias, até o tipo de tecido que a gente usa interfere positiva ou negativamente na nossa saúde, física, mental e emocional. A condução elétrica, essas fibras sintéticas que a gente tem, ela permeia para na interferência externa e também ela é um condutor para outras. Exatamente. E é uma coisa que a maioria, né, das pessoas não olha. Não olha. Né? Então, é complexo. É um trabalho diferente. Muitas vezes para os meus clientes, assim, gente, tem coisas que a gente não tem como mudar. O meio que a gente vive, né, a gente vive o Wi-Fi, a gente tem a 5G, a gente tem um campo de informação eletromagnética que não vai mudar. Isso não vai mudar. E a tendência é cada vez se acentuar mais ainda. Sim. Mas a gente conseguir melhorar o ambiente com a alimentação, evitando certas coisas, alimentos ultraprocessados, etc. Então, assim, tu fica, às vezes, martelando em cima de coisas básicas, né? E você sabe que a gente tem ferramentas para mitigar tudo isso, né? Sim. Ou seja, para a gente minimizar esses fatores interferentes externos. Tem muitas ferramentas que dá para a gente usar. É muito legal. Muito legal. Mas é trabalhoso. É e muitas vezes não é acessível. Não. Você fala acessível para quem? Para a família? Para o tutor? Para rotina, para custos, né? Porque normalmente hoje uma alimentação de alto padrão, vamos dizer assim, comida de Deus mesmo, custa caríssimo. Não necessariamente. Depende do tipo e do estilo de alimentação natural que você queira fazer. Tá? Então hoje a gente tem, por exemplo,
não é para todo paciente, tá? Cada caso é um caso. Mas a gente pode, por exemplo, trabalhar com BARF. A BARF, ela trabalha com a raw food, né, com alimentação crua. Obviamente, se você for comprar isso pronto, como no Brasil a gente ainda não tem uma gama de empresas que trabalhem com isso, tem algumas, tá? E eu receito, eu indico, meus animais também comem. Fica caro. Mas se você for fazer uma alimentação que a gente chama de bioapropriada, com carne com ossos, com vísceras, né? O custo fica menor do que da ração, te garanto. Ah, sim, dependendo da ração, Olha, sim. Não, dependendo da ração, sim. Eu vou te dar uma média. Isso, obviamente, vai mudar muito de cidade para cidade. Eu tenho 2 cães de aproximadamente, hoje, né, de 20 quilos, 2 cães médios, né? E dependendo da época e dos ingredientes que eu escolho para fazer a alimentação deles, dá 2 cães de 20 quilos. Dá para cada um R$130, em média. Ótimo. Ou seja, são R$260, é mais barato que um pacote de ração suprema. Tá? Aí eu não contabilizei ali o suplemento. Tá? Mas o suplemento, uma faixa dura 2, 3 meses, fosse uma faixa de R$100 e poucos, né, não ia extrapolar muito esse valor. O né? preço de uma super prêmio aí por animal. Então, exatamente. Mas é possível. Obviamente, uma alimentação cozida é outra história. Aí, se a pessoa vai comprar, vai fazer em casa, vai mandar alguém fazer, tem toda a questão de praticidade, mas é possível, Carlos. Sim. Tá? É possível. Nem todo animal está pronto para isso. Também existe eu me criei, que nem dizia um professor, dizia assim, meu cachorro não é italiano, não come só polenta. Isso, exatamente. E quando eu era criança também, né? A comida de cachorro era polenta. Daí a gente teve o advento da ração, que foi muito gordura, botava osso, botava o que sobrava da cozinha, jogava lá dentro. É isso. E você sabe que até isso, a gente trabalha com cães e gatos, né? Gatos, que eu já vi que Rosana aí tem um gato branco e preto lindo passando, os meus, eles gostam de aparecer, mas hoje eles estão tímidos. Gato estritamente carnívoro. Tá? Então, não é surpresa nenhuma que a maioria dos felinos tem doença renal. A partir Hoje, você pega filhote já com doença renal, tá? Mas a partir de 5, 6 anos, você pode ver que o rim já está apitando ali. Tu sabe, Carol, que o Veturina, que é o meu composto para a parte do sistema urinário. Eu uso muito aqui em casa, viu? Em cães, a resposta dele é fantástica e permanente. Eu já peguei cães com a geriatra, com hidronefrose, e ele retomar a função, voltar à anatomia natural do rim e morrer com 18, 19 anos. Em felinos, essa gangorra, essa briga, gente, eu consigo estabilizar, passa 6 meses, 1 ano, ele volta de novo a apresentar sinal clínico. Mas por quê? Porque você estabiliza, só que a gente continua trazendo para dentro desse organismo o agente que sobrecarrega o rim. Tá? Agora, eu tenho já uma visão diferente, né? Talvez por trabalhar dessa maneira integrativa, eu tenho muitos pacientes gatinhos renais, muitos, tá? Extremamente estabilizados. Com ureia, creatinina, SDMA. SDMA já não muda mais tanto, né? Mas ureia e creatinina altamente estabilizada, mesmo eu fazendo uma alimentação hiperproteica nesses animais. Então, por que acontece, né? Quando a gente tem, isso é outra questão, é muito louco, né? Como as pessoas pensam naquilo que convém. Quando a gente pega um paciente, um gatinho renal, come ração lá a vida inteira, o que as empresas vendem para o veterinário? Tem que comer ração renal. Né? É horrível, né? A maioria não gosta. Alto índice de carboidrato, baixo índice de proteína. E aí, se a gente for fazer uma análise, fisiologia, tá? A ureia, nem tanto, a ureia também tem uma participação ali, tem excreção fecal e tal, mas a creatinina, ela é o quê? Subproduto da digestão de proteína. Quanto mais proteína comer, mais creatinina vai ter. Isso não quer dizer que o rim está funcionando ou não, só que ela está tendo um aporte maior de proteína. Então, o que acontece? Você começa a dar para um paciente, estou falando na clínica geral, né? Você começa a dar uma ração renal para um gato, cheia de carboidrato, melhora o percentual de creatina nesse gato, aí o colega olha e fala assim, nossa, tá vendo? Sarou.
Não, ele só não tem substrato para fazer creatinina. Em base, E aí, daqui a pouco, esse animal entra numa caquexia horrorosa renal. O meu é o contrário. Então, eu tenho pacientes, todos os meus pacientes, mesmo quando comem ração, porque nem todo gatinho, depois de já estar acostumado com ração, aceita a comida natural, se bem que eu tenho alguns casos de sucesso muito legais, mas você pega um gatinho que já está viciado ali na ração, eu forço entre aspas, né? Eu estimulo a ingestas de proteína de alta digestibilidade, de alto valor biológico, e faço composto, e faço os seus frequenciais, uso outras técnicas, eu trabalho muito com fotobiomodulação em paciente renal, com homeopatia, e mesmo comendo muita proteína, a creatinina estabiliza lindamente. E não é 1, 2, 3, assim, são vários pacientes que eu tenho esse resultado. Né? Então é muito legal a gente olhar por esse lado da fisiologia. É o que eu digo, é somar. É somar, né? Não tem certo e errado, é o que funciona para aquele bichinho, é o que funciona para aquela família, que você trouxe uma questão aí de custo, eu tenho respostas rápidas e como eu te falei, né, a gente fala, vai ficar muito caro uma alimentação natural, depende da alimentação, então tem tipo de alimentação natural que dá para fazer que caiba no bolso da pessoa sim, né, muitas vezes a gente precisa de um preparo, mas é um trabalho minucioso, é um trabalho de observação, e é um trabalho, essa medicina integrativa é um trabalho que demanda de uma colaboração da família, como eu falei para vocês. Uma mudança de consciência. Consciência. Nós podemos fazer muito pouco, porque a gente não mora com aquele animal, a gente pode ensinar e orientar, né? Isso, eu gosto muito de ensinar e explicar os porquês. Agora, se aquela família vai abraçar aquilo ou não, a gente não tem esse poder. Já parei de sofrer sobre isso, porque lá atrás eu sofria. Hoje é uma escolha, né? Tu sabe, Carol, que o ano passado que eu fiz uma imersão de autoconhecimento e tal, e foi daí que surgiu eu aprendi a entender os níveis de responsabilidade da gente na sociedade, na humanidade, o que seja, né? Dependendo do grau de responsabilidade que a gente queira assumir dentro desse universo que a gente vive, ou até a mais, né? Quando a gente quer um nível de responsabilidade extrema, né, a gente aí começa a gerir outras pessoas para fazer isso. Mas foi aí que surgiu o Frequenciais Pet Talk, que era para criar um nível de responsabilidade alta em relação à biorressonância na vida das pessoas, na vida dos animais, porque eu acho que tudo está integrado, né, dentro hoje em dia, nossos animais estão dentro de casa, a gente, não digo nem humanizar eles, mas a introdução deles dentro do ambiente doméstico, e principalmente, como tu falou, depois da pandemia, que a gente supriu uma necessidade com esse aporte desses animais para dentro da nossa rotina pessoal, né, que antes o cachorro vivia na rua. Gato livre, né, não tinha tela na janela. Hoje a gente trouxe para dentro da nossa unidade familiar, e então tudo reverbera junto, é uma coisa só. Então, por isso que eu acabei fazendo também como terapeuta 1 ano, até para poder entender e ajudar essas famílias. Ajudar nesse contexto. Eu cheguei a fazer, no começo, eu usava, quando eu precisava atingir o responsável, eu comecei a gravar as frequências em óleo de coco e botava a essência de óleo essencial, massagear, dar um cheirinho, e mandava ele passar nas mãos e daí passar na barriga do paciente. Isso. Então, eu fazia equalizava tanto um quanto o outro, sem ele saber, né? Então, todo esse movimento, né, de gerar esses encontros, esses nossos bate-papos, é justamente para nós deixar um legado de nível de responsabilidade mais alta perante isso. É isso. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar os conceitos, a gente ainda tem pouca gente ainda que está integrada nesse movimento, nessa dinâmica, mas eu acho que tem que continuar insistindo, investindo, para a gente poder crescendo essa sementinha, molhando e regando ela, para no futuro a gente ter um retorno
muito maior dessa consciência em relação a todo o contexto do nosso organismo, não olhar a aula que tu deu hoje de associação de outras terapias, porque eu não estou mais na linha de frente, eu faço a minha avaliação à distância, eu tenho muitos clientes do Brasil todo, de fora do Brasil, Portugal, eu tenho algumas meninas que, principalmente a parte renal, eu trabalho bastante com algumas pessoas de lá, eu tenho pacientes nos Estados Unidos, então eu uso hoje só material biológico, né, eu uso pelo ou cabelo. Eu também, eu faço com pelo, inclusive estou com alguns aqui para... E aí ontem uma cliente me questionou, disse, por que tu não faz isso em volume maior? Digo, não tem como para fazer uma coisa bem feita, eu perco, não é que eu perca, eu preciso me dedicar 1h30, 2 horas para uma avaliação, e formular um composto, gravar um composto, e se eu for, quando eu faço para humanos, eu preciso marcar mais 1 hora ainda para mim tentar mostrar para essa pessoa que não basta ela usar a frequência, ela vai ter que mudar de consciência, ela vai ter que se adequar a uma nova realidade. Então, não é uma coisa simples, assim, de tu chegar e dizer, não, toma isso aqui que tu vai resolver a tua vida. Não resolve a vida. E sabe uma coisa que as pessoas não compreendem, talvez, obviamente que não é com todo paciente, né? Mas a gente está falando, a gente está mexendo na energia, e nós também, de certa forma, como terapeutas, nem que momentaneamente a gente entra na frequência desse animal e de todo esse ciclo familiar. Eu busco neutralizar isso, tá? Não, sim, eu também, mas às vezes você pega alguns pacientes, então tem paciente que a gente faz, no caso eu faço super tranquilo, né? Tem paciente que depois você sente que aquilo fica ressonando um tempo maior. Então, olha, a gente com o tempo vai ficando também mais sensível a essas cargas, e aí já acende um alerta, fala, opa, essa paciente que ficou ressonando muito mais, a energia que a gente tem que trabalhar é uma energia que está muito mais, de repente, densa, então eu vou precisar cuidar mais da casa, da família, né? Interfere, né? Interfere totalmente. No nosso campo, na nossa rotina. Você sabe? Interfere na nossa também, né? Eu tenho um curso de tutores, né? Que agora é curso de responsáveis, na época era tutores, agora a gente tem que chamar de responsáveis, onde eu trago muito dessa dinâmica, dessa ideia, o que é a medicina, não só a medicina integrativa, mas essa medicina da longevidade, né, com coisas práticas que a família pode fazer no dia a dia para a gente minimizar o aparecimento de doenças, de problemas e tal, né. E a primeira coisa que eu começo a aula falando, é um curso presencial, agora eu vou ver se eu migro ele para o online, mas é um curso presencial, a primeira tela que tem lá, então a gente começa a falar poucas coisas, e aí eu coloco uma tela para a gente não trabalhar com culpa. Porque logo no começo a pessoa já vai entendendo o quanto que a gente faz errado. Mas é por desconhecer também, né? Exatamente, por desconhecer. Então, por isso que a gente não trabalha com culpa. E aí eu trago para eles, falo, olha, não vamos trabalhar, é proibido trabalhar com culpa, porque a gente sempre faz aquilo que a gente entende que é o melhor. Então, nem falando de certo e errado. Minhas filhas mais velhas, filhas, assim, ó, se eu errei tentando acertar. Isso, exatamente, porque tem todo um tempo de maturidade, de experiência. Para mim era o correto. Isso, na época era o correto. Então, isso é uma coisa. E por que eu trago muito essa coisa da culpa? Porque quando a gente traz energia, da mesma forma, né, que você trabalha com os compostos de frequências, para a gente passar uma energia de saúde ou de neutralização de uma doença para um corpo, o convívio muito próximo do animal com o ser humano de estimação ali, ressona muita doença parecida igual. Sim. Então, a manifestação clínica de paciente é muito comum. É muito comum. E foi isso que, apesar de eu sair da faculdade, já sabendo intuitivamente que eu precisava entrar nessa área mais, na época era medicina alternativa, né, que hoje a gente chama de integrativa, mas na época era alternativa, porque ninguém sabia o que eram essas coisas, tanto que a minha base de estudo sempre foi com médicos e humanos, porque não se falava disso na veterinária, né, lá mais de 20 anos atrás. Não, isso é muito longe, eu comecei a biorressonância com material humano.
O material, a gente depois transpassa para a veterinária, Minha linha veterinária, eu fui pioneiro nessa linha patológica, né, de trabalhar. E ainda tem poucas empresas, né, que trabalham especificamente com veterinários. Eu conheço algumas, mas você realmente foi um dos primeiros, tanto que quando a gente começou a conversar foi porque eu buscava esse tipo de tratamento e era muito raro, né, mas isso é muito comum, e as pessoas, quando a gente faz um diagnóstico, daí clínico, em cima daqueles exames, porque eu peço um monte de exame, peço mesmo hoje, quando a pessoa tem condição, e eu falo, olha, seu animal está com uma questão assim, assim, assim. E aí eu gosto, como eu falei para vocês, muito de explicar, porque eu acho que a pessoa, quando entende os porquês, ela adere melhor ao tratamento. Sim. E isso já acontecia lá atrás, mesmo quando eu era megalopata, né? Eu trabalhava dentro da clínica tradicional. E eu começava a explicar uma questão e a pessoa falava assim, não, doutora, eu já sei, eu tenho essa doença. Não, doutora, eu sei. Essa gatinha é do meu marido, ele também é doente renal, inclusive ele está internado. Eu peguei uma gatinha com uma lesão renal aguda com 7 meses de idade. A gatinha eu vacinava, eu acompanhava desde pequenininha. Quando que ela manifestou? Quando o tutor, na época, hoje responsável, foi internado e precisou ficar internado para fazer diálise. Então, quando eu comecei a explicar, eu falei, gente, mas como é que pode? Porque naquela época eu ainda não entendia essa relação, porque não é a mesma genética, não é o mesmo tipo de alimento, como é que pode? Uma pessoa tem uma doença e o animal tem a mesma doença. Comecei a minha busca ali. Né? É a mesma frequência. É a mesma frequência, exatamente, ressona. É igual um diapasão, que a gente usa um diapasão para afinar o instrumento, né? A gente não usa um diapasão, que a gente vibra ali numa frequência, sol, lá, enfim, e a gente afina o nosso piano, a gente afina o nosso violão usando essa frequência. É a mesma coisa com a nossa saúde. Então, isso é muito lindo. E com essa aproximação que a gente tem dele, de introduzir eles dentro do nosso núcleo, é muito mais hoje a manifestação clínica deles. E aí a gente vê que as nossas vovós não estavam erradas, quando eles diziam que o animalzinho vem por um filtro. A planta é um filtro, olha, veio alguém na tua casa, secou sua pimenteira, a energia não era boa. Então, olha como murchou. Mas esses ditos populares, hoje a ciência explica isso. Né? Então, quando a pessoa fala assim, olha, o cachorro, fulano teve câncer, mas daí o cachorro morreu de câncer, fulano ficou bom e o cachorro morreu de câncer. Não é aleatório. Realmente, seja com uma proteção, seja por essa ressonância, essa proximidade, o animal pega para ele, muitas vezes, essa frequência, né? Então, realmente, eles funcionam como protetores, né? Até para abrir os nossos olhos. Então, muitas vezes, dependendo do diagnóstico que eu faço, olho ali o exame e viro para a pessoa, seja presencial, seja online, você está cuidando da sua própria saúde? Faz muito tempo que você não procura um médico, faz um check-up? Quando foi seu último check-up? Eu sou muito intuitivo, sabe, que muitas vezes as consultas presenciais eu acabava examinando os dois. Eu posso te testar também? Por quê? Digo, daí já ia com alguma frequência que eu já tinha me dado conta que estava presente, eu já ia lá e pá. Olha, exatamente, e aí dá certo. Você sabe uma preocupação, às vezes eu faço, as pessoas me mandam, né, de vários animaizinhos da casa, né, porque se empolga, faz em gosta, fala, putz, deu certo, porque é uma coisa muito diferente, né, quando a gente faz os testes de biorressonância, para a grande maioria das pessoas é algo meio surreal, né, tem explicação científica? Tem, obviamente, né, para mim é muito fácil de entender, de repente eu consigo passar para as pessoas de uma maneira também fácil de assimilar, mas me chama muita atenção quando vem vários pelinhos e vários aparecem marcador ali de câncer. Você pode pesquisar, porque na casa tem alguma coisa errada. Alerta, né? Eu digo, alerta, a presença da ressonância não necessariamente está manifestado. Exatamente, mas quer dizer que já tem aquela informação ali, naquele corpo ou naquele ambiente, e muitas vezes ressonante da família, não daquele indivíduo. Já peguei um caso era uma médica e eu testei, deu positivo, e aí eu testei nela. Foi bem isso que eu acabei de citar. Digo, posso testar em você? Ela tinha o HTL, e digo, e você
tu tem ressonância para câncer. Elas, não, mas eu já tirei eu já tirei a mama. Tudo bem, mas você tem a informação ainda. Então, a partir daí, a gente começou a equalizar as duas, ela e a Golden dela. Esse é meu trabalho hoje, Carlos, é ajudar a fazer essa harmonização da família, do animal, do ambiente, e acho talvez, e principalmente isso que você falou, né, da informação. Informação salva, informação cura, né? A gente não pode ser julgado enquanto a gente não sabia, mas depois de ter a informação, é uma escolha. Aí é uma escolha, né? Então, acho que o meu trabalho hoje, dentro dessa medicina integrativa, é muito isso. É o informar e ajudar dentro daquilo que eu posso fazer, né? Porque temos nossos limites e temos também uma coisa que chama livre-arbítrio. Então, é isso. São as escolhas. Uhum.